Que coisa boa, né? Ouvir falar sobre os nossos jovens fazendo missão. E hoje à tarde tive a oportunidade de acompanhar, tive visitando as congregações e vendo realmente os nossos jovens e adolescentes que são apaixonados pelo Senhor, realmente se comprometendo, se envolvendo, servindo. Que privilégio ver o amor desses nossos jovens e adolescentes. E se você tem um filho jovem, um filho adolescente, e ele não está envolvido com essa viagem, eu quero dizer para você, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Envolva o seu filho, envolva ele com as viagens, com os acampamentos. Certamente você vai colher muitos frutos no futuro. Uma igreja missional. O que é uma igreja missional? Quando você pensa, o que é uma igreja missional? Você que está aí em dupla, né? Trio, você pode perguntar, o que é a igreja missional? O que vem a ser isso? Será que é uma igreja que só faz missões? É uma igreja que só envia missionários? Isso é uma igreja missional? É um pouco mais do que isso. Uma igreja missional é uma igreja que se envolve com a missão holística. Ou seja, a necessidade integral das pessoas. Espírito, corpo e mente. Toda a necessidade humana. Simples. Uma igreja que cumpre a missão. Uma igreja que evangeliza, que oferece cura espiritual, que ora pelos enfermos, oferece cura física, que alimenta fisicamente as pessoas e busca a justiça social. Uma igreja que realmente cumpre o chamado do Senhor Jesus. Justiça. O que envolve justiça? O que é justiça? A gente ouve tanto, né? Nossa, tantas pessoas injustiçadas. E o que vem a ser essa palavra? Justiça envolve corrigir as coisas nas esferas econômica, política, social, para que haja harmonia. Justiça tem a ver especialmente com a proteção dos direitos dos pobres, dos fracos e daqueles que estão em situação de vulnerabilidade na sociedade, em face das estruturas injustas que nós temos. Uma igreja missional se preocupa em fazer justiça. E para isso precisa cuidar dos direitos dos pobres, dos fracos e do que estão em situação de vulnerabilidade. Do órfão, da viúva, do migrante, do encarcerado e do excluído socialmente. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, pela visão do pastor Silvado, que sempre se preocupou com essa ação da igreja, com a preocupação do homem todo, do evangelho todo para o homem. E o evangelho não é só a pregação da palavra, é a transformação social do ser humano. Por isso nós temos uma área de compaixão e justiça, uma ONG que faz um movimento, eu creio que vocês têm assistido aqui no início dos cultos. Nesse tempo de pandemia, mais de 51 toneladas de alimentos distribuídos. E tantas outras ações. Jovens que vêm aqui para o primeiro emprego, que são formados, que são trabalhados, que têm a oportunidade de transformação, não só da vida deles, mas da sua família. O nosso programa de aprendizagem. Já tivemos mais de 600 jovens estudando aqui nesta igreja. Todos os dias você via aquele mundaréu de jovens aqui. Claro que com a pandemia mudou. Mas o programa existe, o programa continua. Hoje estamos com próximo de 300 alunos estudando nas suas casas. Essa é uma igreja missional, que se preocupa com o ser humano todo, com a transformação integral do ser humano. Eu gosto muito desse versículo que está em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Esse versículo, ele fala muito dessa nossa caminhada com Deus e aquilo que Deus quer de nós. E diz o seguinte: Ele mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Gente, é coisa linda, não é? A palavra de Deus é maravilhosa. E quando a gente olha, então, o que Deus quer de nós? Simples, está aqui.
Andar com Ele, ser uma pessoa justa, praticar a justiça. E a justiça é aquilo que a gente leu ali, aquilo que eu falei antes. Uma justiça que é ampla. É ampla. Eu me preocupo com o ser todo, com as injustiças da sociedade. O profeta Miqueias, nesse versículo, resume o modo de vida que Deus quer que tenhamos. Andar em humildade com Deus e conhecê-lo intimamente. E estar atento ao que Ele deseja. O versículo nos manda praticar a justiça e amar a misericórdia. Duas ações. À primeira vista parece que são duas ações, mas na verdade elas se fundem em uma só. Quando aqui os estudiosos, nos dando um ensinamento sobre o termo hebraico, de misericórdia, o termo de justiça, quando ele une as duas, e diz, para andarmos com Deus, então temos que fazer justiça com amor misericordioso. Ao praticarmos a justiça e a misericórdia, estamos agindo de acordo com a expectativa que o Senhor tem para nós. Quando praticamos a justiça, é algo tremendo. Então nós não podemos ser pacíficos, nos acomodar e nos conformar com este mundo, com as injustiças, com esta sociedade mal. Nós precisamos agir. Se somos cristãos comprometidos com a palavra de Deus, não podemos andar conformado com este mundo. Mateus capítulo 5, verso 16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Nós não vamos fazer nada escondido, pelo contrário. Jesus falou a verdade em amor e mostrou a verdade em suas ações. Se nós queremos apresentar plenamente Cristo hoje, precisamos proclamar sua verdade e demonstrar o seu amor. A conversão ela acontece através da palavra. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ela tem que ser revestida de ações. Ações de amor. Demonstrar o amor na prática pelo próximo. Não adianta eu ir falar para uma pessoa que está com fome, eu falar do amor de Deus, eu pregar a palavra para ele, se eu não der o pão. Ele precisa comer. Dê o pão, e aí pode falar do amor de Deus que ele vai te ouvir. Se nós só formos falar o amor de Deus, mas que amor é esse? Que amor é esse? Que não enche a barriga? Naquele momento ele está com fome. E as duas coisas andam junto, queridos. Não é só a pregação e não é só a distribuição do alimento também. Não podemos confundir isso. Então agora nós vamos fazer ação social e só o social pelo social. Não. Nós quando fazemos essas viagens missionárias, quando vamos para a Amazônia, nós levamos médicos, levamos dentistas, levamos alimento, levamos remédios. Mas nós vamos lá falar do amor de Deus para aquelas pessoas. Nós vamos falar do amor de Deus. Nós vamos lá evangelizar aquelas pessoas. Porque se você só leva o remédio, se você só leva o médico, o atendimento, hoje você resolve aquela dor. Mas a dor depois volta, ou outra dor vai ter. Mas quando nós levamos a cura da eternidade, a cura da alma da pessoa, aí nós resolvemos a questão dela da eternidade. Que é o que nós precisamos. A cura da alma. Então as duas coisas têm que andar juntas. A tua luz tem brilhado diante das pessoas? Você tem se preocupado com esse direcionamento do Senhor Jesus, de brilhar a tua luz por onde você anda? Exalar o bom perfume de Cristo, ser aquela pessoa agradável, ser aquela pessoa realmente que tem atos de justiça? As pessoas realmente conseguem perceber em você, olha ali vai um cristão, uma cristã diferente. Alguém que realmente se importa com as necessidades dos outros. É dessa forma que a nossa luz vai brilhar. Jesus que nos falou, assim brilha a luz de vocês para que as pessoas vejam essa luz brilhar em vocês. E qual é essa luz? Que luz que precisa estar em nós? A luz de Cristo. Esta é a luz que as pessoas precisam ver em nós. Essa luz que tem que brilhar em nós, aleluia. E de que maneira podemos deixar essa luz de Cristo brilhar ao ponto dela impactar as pessoas? De que maneira que eu devo me revestir da palavra, da verdade e de ações?
não é um segredo para que você mantenha escondido, pelo contrário, quanto mais densas forem as trevas, mais a luz vai brilhar. Se nós andarmos na luz, ela não vai brilhar. Aqui na igreja está tudo brilhando já. Mas lá na minha casa, no meu bairro, com os meus vizinhos, pode ter certeza que tem algumas regiões de trevas lá. E é lá que a tua luz precisa brilhar. É lá que nós precisamos brilhar com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso amor, com esse amor que enche o nosso coração, esse amor de Jesus. O discípulo não deve esconder-se, não deve ser um agente secreto. O discípulo precisa trabalhar em lugares onde a sua influência é sentida, onde a sua luz pode brilhar, aonde você consegue perceber a necessidade das pessoas que estão ao teu entorno. A luz deve brilhar não para a nossa glória, mas para a glória de Jesus, para a glória dele. Através de atos simples, atos de bondades, atos de amor, preocupação. Hoje a sociedade está tão carente de ouvir. As pessoas estão precisando ouvir, estão precisando de um ouvido. Será que você tem gasto algum tempo para ouvir as pessoas? Às vezes no elevador, no condomínio, às vezes no portão da sua casa. As pessoas estão carentes, gente. Hoje as pessoas têm milhões de amigos, mas tudo virtual, né? Amigos distantes. Aqueles amigos não estão dispostos a ouvi-los. Mas nós que estamos ali pertinho, podemos emprestar o nosso ouvido. E podemos perceber as oportunidades que o Senhor nos dá para pregar o amor de Deus na prática. Mas para isso precisamos lembrar que uma lâmpada, ela só acende se ela estiver na energia. Não tem como eu acender uma lâmpada dessas aqui se ela não estiver ligada na energia. Se ela não estiver conectada, ela não vai trazer esse brilho para nós, não iria estar iluminando este ambiente. E o Senhor Jesus, em João 8,12, diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós precisamos estar conectados nesta fonte de energia que é Jesus. Esta é a fonte que nós precisamos. Ele é a luz do mundo e nós precisamos estar seguindo, conectados com Ele, para que possamos transmitir a luz para que as pessoas percebam, vejam e sintam essa luz. João 20, 21, novamente Jesus diz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus enviou seus discípulos. Ele deu uma missão. Missão vem da palavra latina que significa enviar. Ordenou aos seus primeiros discípulos como representantes daqueles que os seguiriam. Nós. Ele os enviou para testemunhar, proclamar as boas novas de salvação. Isso também nos inclui nessa missão. Você está cumprindo essa missão? Você tem percebido que você tem uma missão? Você tem entendido isso na palavra de Deus, que nós temos uma missão? Nós nascemos com um propósito. E se nós passarmos a vida toda e não cumprirmos esse propósito, lá atrás nós vamos chegar e olhar para trás e dizer, puxa vida, uma vida inteira passou sem que eu cumprisse o meu propósito. Será muito triste. Será muito triste olhar depois de muitos anos e perceber que a vida passou pelo vão dos dedos. Qual é o teu propósito? John Wesley disse o seguinte, faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, em todos os lugares que puder, todas as vezes que puder, para todas as pessoas que puder. Será que você consegue fazer um pouquinho mais do que você está fazendo? Talvez você diga, pastor, eu faço. Eu sou uma pessoa hoje que estou fazendo. Dá para fazer um pouquinho mais. Certeza que nós podemos fazer um pouquinho mais. E podemos impactar mais uma vida, mais uma família. Podemos ver mais pessoas se achegando ao Senhor através
da nossa vida. Uma igreja missional também os enviou para fazer obras de compaixão e misericórdia. Não podemos perder de vista as boas obras, porque Ele, Jesus, atendeu às necessitados. Jesus, além de ser o nosso Salvador, também é o nosso modelo de amor pelos necessitados. Ele curou os doentes, deu vista aos cegos, expulsou demônios e alimentou os famintos. Esse é o nosso mestre. Esse é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Mas Ele veio aqui só salvar as pessoas? Ele veio aqui trazer transformação para o ser humano integral. Ele trouxe cura, trouxe libertação. Esse é o nosso papel. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida? Você tem caminhado com o Espírito? Você tem estado sensível à voz do Espírito que habita em você? É esse Espírito. É esse Espírito que estava com Jesus. É esse Espírito que está conosco. É esse Espírito que tem nos desafiado a sair do nosso comodismo. Sairmos do nosso comodismo. Ao agirmos desta forma, também daremos credibilidade ao que pregamos, pois não são só palavras vazias, pelo contrário, são ações concretas de amor. Ações de amor pelos nossos vizinhos. Nesse tempo de pandemia, a gente ouviu tantas histórias boas, de pessoas que estavam enfermas e irmãos dos PGMs que se juntavam, iam lá, faziam uma comida, limpavam a casa. Isso é ação de amor, gente. Isso é expressar o amor, é você deixar os seus afazeres, as suas coisas para cuidar da vida do outro, de um enfermo. Ah, mas ele é um cristão? Amém. Ah, ele não é um cristão? Amém. A questão é o fazer, é a gente abrir mão do nosso pelo outro. Demonstração de amor e cuidado. Isto gera transformação, queridos. Isto gera muita transformação. Somos desafiados para viver desta forma, para viver de acordo com a missão que recebemos, de fazer a luz de Cristo resplandecer através da sua e da minha vida. Que os nossos atos de justiça e misericórdia redundem em louvor e glória ao nosso Criador. Amém? É desta forma que nós precisamos caminhar, para que as pessoas vejam as boas obras que vocês estão fazendo. As boas obras devem ser uma das marcas do cristão. Somos chamados para boas obras. Não fomos salvos pelas boas obras. Não somos salvos. E se você está aqui e é uma pessoa que faz boas obras, mas ainda não aceitou a Cristo, não é pelas obras que você vai ser salvo. E nós não fomos salvos pelas boas obras. Mas a partir do momento que adentramos na salvação, que o Senhor nos alcançou, nos resgatou, nos transformou, a partir desse momento, nós sim, vamos fazer boas obras. Isso está implícito na nossa missão, no nosso chamado, nesse privilégio de ser de Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8 e 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Preste atenção. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluias, aleluia. Ao recebermos a salvação, que é pela graça de Deus e não pelas obras, nos tornamos filhos de Deus. E a partir desse momento devemos fazer boas obras como uma expressão de gratidão. Quando você recebe alguma coisa boa, você não quer agradecer a pessoa? Se possível, você não quer entregar um presente para a pessoa? Fazer um carinho para a pessoa? Quando recebemos a salvação, a vida eterna, olha que presente mais maravilhoso. O maior presente que nós podemos receber nessa vida. Então, de que maneira que eu posso agradecer esse presente?
fazendo boas obras, amando as pessoas, levando as pessoas até Cristo, pregando para elas, demonstrando o amor de Deus na prática, demonstrando aquilo que eu recebi, falando para a pessoa, eu hoje estou transformado, e eu quero isso para você, fazendo boas obras. Como uma igreja viva que somos, uma igreja que tem esse chamado e tem entendido esse chamado missional, temos procurado fazer a nossa parte de impactar essa sociedade. E nós temos demonstrado o amor de Deus. Nós temos muitas ações, graças a Deus por esse chamado. E eu queria que você assistisse o vídeo. Esse vídeo é uma profissional da nossa ABC Vida, a Jaqueline, assistente social. E ela é apaixonada por Jesus. E ela trabalha na ABC. E aquilo para ela realmente é cumprimento da missão dela. Assista o vídeo. Eu sou a Jaqueline, eu sou assistente social na IBB há 8 anos, atuando no Ministério de Compaixão e Justiça através da ABC Vida. Na ABC Vida nós trabalhamos com a proteção social básica, então atendemos vários públicos dentro desse ministério, sendo pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, trabalhamos com crianças, com idosos, com migrantes, pessoas com dependência química, egressos do sistema prisional. Então nós buscamos oferecer esse atendimento integral. Através da visita domiciliar, a gente vai conhecer a realidade que essa pessoa está inserida, fazer as ações a partir dessa realidade. O nosso objetivo é o atendimento integral, né? Por isso nós fazemos a visita domiciliar. A partir dessa visita a gente consegue vislumbrar a realidade. Então às vezes a pessoa nos apresenta uma necessidade de uma cesta básica. No entanto, a gente vai verificar que tem situações de uma doença, um benefício que a pessoa não acessou, existe uma situação de dependência química, outras necessidades que precisam ser atendidas. Então aí entra o atendimento integral. Então a partir dessa realidade que a gente identifica, fazer então as ações interventivas. Usamos os próprios programas da ABC e da IBB. Nós temos o programa de aprendizagem, temos o programa ABC Empregos, aí temos as parcerias com as comunidades terapêuticas, usamos os serviços da policlínica também. Quando nós identificamos alguma situação que necessita realmente de um atendimento psicológico, psicopedagógico, então é feito esse encaminhamento para que a pessoa possa ter esse atendimento integral. Então ela vai ter suprido a sua necessidade lá da cesta básica, mas vai ter condições para superar a sua situação de vulnerabilidade. Quando eu não estou na ABC, eu entendo o meu compromisso enquanto cristã, né? Então eu também me envolvo com outros serviços voluntários de ajuda, de apoio, usando aquilo que Deus tem colocado de dons e talentos nas minhas mãos. E na propagação do reino também. Então, nos momentos que eu não estou na ABC, eu sou voluntária em 2 comunidades terapêuticas, que são parceiras nossas, que nos apoiam com vagas quando precisamos para atendimento de pessoas com dependência química. E aí participo de um grupo de acolhimento para povos árabes e povos ciganos, entendendo que o que nós temos nas mãos nós podemos oferecer. Os discípulos eles tinham 5 pães e 2 peixes. E parecia pouco, mas quando eles apresentaram isso para Jesus, pôde alimentar uma multidão. Às vezes nós temos um dom, um talento, né, a nossa profissão, aquilo que nós sabemos fazer, e a gente acha que é pouco. Mas isso, se nós apresentarmos para Jesus, pode realmente abençoar muitas vidas. Se você também se sente desafiado, se sente incomodado com as multidões, apresente para Deus o que você tem em mãos. E venha fazer parte do Ministério de Compaixão e Justiça. Nós temos muitas oportunidades. Você também pode servir por algo maior. Aleluia! Alguém apaixonada por Jesus e alguém que entende a sua missão. Além de trabalhar nesse projeto, ela também se envolve nos projetos. Testemunho lindo, lindo, lindo de ver realmente como a pessoa tem entendido o seu chamado e tem oferecido os seus dons e talentos para a glória de Deus. No Evangelho de Mateus temos uma palavra que mexe conosco, pois ela nos leva a uma reflexão profunda de como está o nosso relacionamento com as pessoas que têm uma condição de vulnerabilidade social. Mateus 25, do verso 35 e 36 e o verso 40, e diz o seguinte: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram.
No 40, o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Timothy Keller, comentando esse texto, ele diz o seguinte: esse foi o maior exemplo da identificação de Deus com os pobres. Ele não apenas se tornou um dos verdadeiramente pobres e marginalizados, mas ele tomou o lugar de todos nós que andávamos em pobreza e falência espiritual. Ele pagou a nossa dívida. Profundo. Ele pagou a nossa dívida. Ele se entregou por nós. No dia do julgamento, não podemos dizer ao Senhor: quando o vimos com sede, nu, preso, com fome? A resposta será na cruz. Na cruz, nós testemunhamos o que Deus fez para se identificar com os oprimidos deste mundo. Ele fez isso por nós. Na cruz, Jesus, que merecia ser declarado inocente e ganhar a liberdade, recebeu a condenação, para que nós, que merecíamos a condenação por causa dos nossos pecados, fomos inocentados e saímos livres. Saímos livres. Que amor é esse? Quando reconhecemos o grande amor de Deus pela nossa vida e o alto preço que Ele pagou na cruz por nós, não podemos ficar passivos em relação aos nossos próximos. Não podemos ficar passivos em relação ao próximo. Temos que fazer alguma coisa como expressão do amor de Deus em nós. Não podemos andar conformado com este mundo. Não podemos. Veja o que Jó escreveu. Jó tinha uma consciência daquilo que ele tinha, de que tudo que ele tinha que pertencia a Deus. E ele tinha uma preocupação com os vulneráveis e excluídos da sociedade. Veja lá em Jó capítulo 29, do 12 ao 16. Pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa do desconhecido. Jó era um homem sensível e procurava viver de maneira que agradava a Deus. Você tem procurado viver de uma maneira que agrada a Deus? Você tem falado com Deus sobre a sua vida? E sobre o que realmente Deus quer da sua vida? Se aquilo que você faz hoje, a maneira como você vive, está agradando a Deus? Francis Anderson, comentando sobre esse texto, diz: o texto apresenta um quadro completo de como um israelita íntegro deveria viver. E para Jó, a conduta íntegra é quase inteiramente social. Na consciência de Jó, deixar de fazer o bem a qualquer semelhante, de qualquer classe ou posição social, seria uma ofensa grande contra Deus. Uma grave ofensa contra Deus. Nós também precisamos ter uma consciência em relação ao nosso semelhante. Precisamos lembrar que ele também é a imagem e semelhança do nosso Criador. Quando nós nos relacionarmos com as pessoas com esse senso de que ele também é a imagem e semelhança do nosso Criador, quando a gente vê uma situação de vulnerabilidade, isso vai doer no nosso coração. Isso vai doer profundamente. Vai nos fazer chorar. Como você reage diante das necessidades das pessoas que te cercam? De que maneira que você se relaciona com elas? O que você precisa fazer para sair da inércia, deixar Deus usar a sua vida para que mais pessoas vejam as suas boas obras? O que você precisa hoje para que as pessoas glorifiquem ao Pai que está no céu? Esse é o ponto. Se nós, os crentes em Cristo, não dermos atenção ao clamor dos necessitados, dos pobres, deixamos de honrar ao nosso Deus. E isso é sério. Base bíblica para isso. Não importa o que falemos, não importa as nossas desculpas, mas o mundo vai deixar de enxergar a beleza de Deus através das nossas vidas. Quando nos dedicamos para servir a esses necessitados, o mundo vai perceber.
Jeremias 22:16 diz: Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Se queremos honrar a Deus, temos que defender os pobres e necessitados, o injustiçado, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Veja lá em Provérbios 31, verso 8 e 9, diz: Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Temos que buscar uma vida de retidão, que não só busca suprir as nossas necessidades, mas que olha realmente a necessidade do nosso próximo, que se preocupa com o nosso próximo e que se preocupa com a injustiça. Omissão também é pecado, queridos. Muitas vezes a gente percebe alguma situação, não é comigo. Está acontecendo lá, eu estou vendo, mas não é comigo. Omissão. Omissão também é pecado. Provérbios 14:31 diz: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Olha só. Se queremos honrar a Deus, precisamos tratar com bondade o necessitado. Timothy Keller, comentando esse versículo, diz: o Deus da Bíblia diz algo assim: eu sou o pobre no seu caminho, sua atitude para com ele revela sua verdadeira atitude para comigo. Uma vida gasta em fazer justiça para o pobre é a marca inevitável da fé verdadeira, enraizada no Evangelho. Jonathan Edwards escreveu: quando o Espírito nos capacita a entender o que Cristo fez por nós, o resultado é uma vida dedicada à obra de justiça e compaixão pelos pobres. Sabe de uma coisa, queridos? Uma das coisas que eu tenho pensado nesses dias é que tem faltado o temor do Senhor. Tem faltado essa nossa busca pela presença de Deus, esse desejo de estar na presença de Deus, de chorar na presença de Deus, de ouvir mais a Deus, estar sensível à voz de Deus. E de entender aquilo que Deus quer de nós. Sabe, nós muitas vezes temos falado com Deus de uma maneira como se fala com um amigo qualquer assim. Mas Deus é o Senhor, é o Criador. E Ele quer se relacionar sim conosco. Mas tem princípios. E nós precisamos sim do temor de Deus. Precisamos clamar ao Senhor por temor, para que nos apresentemos a Ele com retidão, buscando viver de uma maneira reta, santa, que honre o Seu nome, e assim não nos deixarmos ser usados pelo Espírito de Deus. Sabe, a coisa muito triste que às vezes a gente escuta é assim: não, aquele empresário não contrata cristão. Gente, pelo amor de Deus, como assim? Como assim? Na época da reforma, as pessoas queriam adquirir os móveis, as pessoas queriam adquirir os bens dos cristãos, porque eram os melhores bens, tudo o que eles faziam era com excelência, porque eles entendiam que faziam para o Senhor. E hoje você ouve um empresário falar: eu não quero contratar um cristão. Misericórdia, misericórdia, que testemunho é esse? O que nós estamos apresentando? De que maneira que nós estamos vivendo, gente? Precisamos rever alguns conceitos. Precisamos rever algumas posturas. Precisamos do temor de Deus. Não podemos nos conformar com este século. Apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos ficar nos justificando, precisamos agir. Não podemos nos conformar com essas estruturas injustas. Precisamos promover a justiça social. Mais um texto de Timothy Keller, que é um homem apaixonado por essa visão de compaixão e justiça. A exposição mais tradicional da doutrina evangélica, quando entendida corretamente, leva seus seguidores a uma vida de promoção de justiça no mundo.
A Bíblia nos chama para simplesmente, a Bíblia não nos chama simplesmente para fazer justiça e nada mais. Ela nos oferece tudo o que precisamos: motivação, orientação, alegria e poder para vivermos uma vida justa. A palavra de Deus é a fonte. Nós temos tudo o que precisamos nela para nos relacionar dentro de casa, com os nossos amigos, tudo. É o manual do fabricante. Portanto, ele tem tudo o que você precisa para viver em harmonia neste mundo. E não se conformar com este século, com aquele molde que o mundo está tentando colocar em nós. Pelo contrário, fazermos a diferença. Fazermos a diferença. Para nós concluir: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. De que maneira você tem vivido seus dias na terra? Como você pode deixar a luz de Cristo brilhar e resplandecer na vida dos outros? Você consegue responder isso? Você consegue imaginar qual é a tua ação? O que você precisa fazer? De que maneira que você precisa viver? Para que as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando em você. Querido, se a luz de Cristo não estiver brilhando em nós, a vida está passando. A vida está passando. Estamos em tempo de pandemia. Um tempo em que o Evangelho tem que florescer, porque as necessidades estão aí. Hoje pela manhã o pastor Edmilson falou sobre a nossa rede de cuidado. Quantas pessoas precisam serem cuidadas? Você pode servir aqui na ABC, na rede de cuidado, nos ministérios. Tem tantas possibilidades para você servir na tua igreja. Tantas possibilidades para nós servirmos ao nosso Deus e honrarmos o nosso Deus. O que o Senhor falou ao seu coração durante esse tempo? O que você está levando daqui hoje? Quando você sair por aquela porta, o que gravou no teu coração? Feche seus olhos nesse momento. Eu queria que você falasse com Deus agora. Fala com Deus: Senhor, a maneira que eu estou vivendo te agrada? A maneira que eu estou vivendo realmente é aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo? É isso que o Senhor espera da minha vida? É isso que o Senhor quer de mim? Você tem brilhado nesse mundo mal, nesse mundo de trevas? A tua luz tem brilhado, o Senhor tem visto, as pessoas têm visto o teu brilho? O Senhor quer usar a sua vida para a sua glória. Mas para isso, nós, seus filhos, precisamos estar sensíveis ao mover dele em nós. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo que habita em nós. Qual é o desafio que o Senhor está colocando no seu coração hoje? Queridos, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor, precisamos que Ele nos ajude, mas precisamos sair daqui com a missão, com compromisso de fazer mais, de honrar o nosso Deus. Você aceita o desafio de viver com intencionalidade para fazer justiça aos necessitados? Você aceita? Justiça envolve corrigir as coisas nas esferas econômica, política, social, para que haja harmonia. Você assume um compromisso de se envolver com a causa dos necessitados? De não se conformar com este mundo mal, com as injustiças desse mundo? Para fazermos justiça, precisamos cuidar dos direitos dos pobres, dos fracos, dos que estão em situação de vulnerabilidade social, do órfão, da viúva, do migrante, do encarcerado, dos excluídos socialmente. Eu sei que nós precisamos da ajuda de Deus. Não é algo simples, mas é com Ele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. É Ele mesmo que está nos dando o desafio, é Ele mesmo que vai nos ajudar a vivermos de uma maneira que impacte a sociedade, de uma maneira que possamos realmente levar o amor de Deus. Você quer viver algo diferente mesmo na tua história? Dobre os seus joelhos. Se você entendeu que tem algo para fazer,
Se você entendeu que você quer um compromisso com o Senhor, não com a igreja, não com o pastor, mas com o Senhor, você quer realmente impactar vidas, dobra seu joelho para que nós possamos orar, para que nós possamos clamar pela graça do Senhor sobre nós, para que Ele possa derramar sobre nós do seu Espírito, para que possamos fazer mais, para que possamos realmente não nos conformar com esse século mal, com este mundo mal, mas que possamos nos posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, Senhor. Eu quero sim, eu quero fazer a diferença na vida de pessoas, daqueles que estão próximos a mim, ou daqueles que estão distantes. Eu quero ser um agente de transformação na sociedade. Eu quero ser uma luz que brilha, para que as pessoas vejam essa luz brilhar e glorifiquem ao meu Pai que está no céu. Aleluia. Bondoso Deus e Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Um povo que tem entendido a necessidade, Pai, que precisamos fazer mais e que podemos fazer mais, Senhor. Pai amado, os teus filhos dobraram os seus joelhos, Senhor, reconhecendo que nós não temos capacidade para fazer, que nós somos limitados, ó Deus, mas que nós, com a tua ajuda, com o mover do teu Santo Espírito, com a tua graça, com a tua capacitação, vamos sair desse ambiente, Deus, e vamos viver para a glória do Senhor. Vamos viver para que a tua luz brilhe em nós e para que nós possamos impactar vidas, para que nós possamos ajudar na transformação de vidas, para que almas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas e que muitos cheguem ao Evangelho através do nosso viver Cristo, através do nosso viver o Cristo ressurreto. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, enche, Senhor, o coração e a mente dos teus filhinhos. Derrama, Senhor, desta unção, desta graça, dessa capacitação, para que possamos, sim, Deus, sermos esses agentes de transformação na sociedade, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.